Olá, alunos! Olá, internautas que nos acompanham aqui pelo canal. É sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês e auxiliá-los nessa árdua jornada, nesse caminho tortuoso, árduo, difícil, mas um caminho prazeroso, que é a trajetória rumo ao nosso objetivo, rumo à vitória, que é o nosso trajeto rumo ao conhecimento. Eu sou o professor Antônio Carlos e vamos dar prosseguimento às nossas aulas de Direito Constitucional. E na aula de hoje falaremos sobre a estrutura da Constituição. Na aula passada, vimos as classificações das constituições e vimos que a Constituição Federal de 1988 se classifica assim. Quanto à origem, é uma Constituição promulgada. Quanto à forma, escrita. Quanto ao conteúdo, formal. Quanto ao seu modo de elaboração, é uma Constituição dogmática. Quanto à extensão, analítica ou prolixa. E quanto à estabilidade ou alterabilidade, é uma Constituição rígida ou superrígida. Ambos os conceitos estão corretos, por força do artigo 60, parágrafo 4. Esse artigo vai versar sobre os casos de alteração da Constituição e vai trazer ali a questão das cláusulas pétreas. Mas não se preocupem com isso, que veremos esse assunto oportunamente. Veremos mais para frente. Por ora, chamo a atenção dos senhores para um assunto novo, ainda dentro do contexto, dentro do tópico Teoria das Constituições, que são os assuntos trazidos desde a primeira aula. Ainda estamos dentro desse conceito de Constituição, dentro dessa teoria geral das Constituições. Trataremos hoje da estrutura da Constituição. Vamos entender como que se forma a nossa Constituição? Como que essa Constituição se constitui estruturalmente? Vamos ver. Podemos dizer que estruturalmente a Constituição brasileira é dividida em três partes: preâmbulo, parte permanente ou corpo fixo e ADCT. Atos das disposições constitucionais transitórias. O preâmbulo representa os objetivos, a finalidade, representa o espírito do Constituinte. O corpo fixo da Constituição, ou a parte permanente, é a parte mais importante, composta pelos artigos, do artigo 1º ao 250. A DCT, os atos das disposições constitucionais transitórias, é uma norma constitucional transitória excepcional. Preâmbulo. Todas as constituições brasileiras, com exceção da de 1967, já visto aqui, todas as constituições brasileiras tinham um preâmbulo. No que consiste o preâmbulo? O preâmbulo, eu gosto de dizer para os meus alunos, que é uma apresentação do texto constitucional. Vamos dar uma olhadinha no preâmbulo da Constituição de 1988. O preâmbulo da nossa Constituição é muito famoso e muito bonito, por sinal. Vejamos. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bonito, né? Nosso preâmbulo é muito bonito. É o poder originário da Constituição, declarando essa Constituição, fazendo uma apresentação inicial dela. Então vamos, só apenas duas coisas rapidamente eu gostaria de enfatizar aqui sobre o preâmbulo da Constituição. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a importância da consideração do povo como titular da Constituição. E segundo, a expressão sob a proteção de Deus. Dois tópicos rapidamente que serão abordados aqui. Vamos lá. Muitos alunos perguntam: professor, se a Constituição instituiu um Estado democrático de direito, e se esse Estado traz a ideia de um Estado laico, a expressão sob a proteção de Deus não fere a laicidade do Estado? Resposta: não, não fere, porque o STF já se posicionou que o preâmbulo da Constituição não tem efeito normativo. Ou seja, não é considerado uma norma constitucional. O preâmbulo é uma fonte de interpretação. No entanto, ele está desprovido de normatividade. E duas coisas aqui eu preciso guardar para o meu exame de ordem. Primeiro, se o preâmbulo da Constituição não tem força normativa, logo ele não pode ser usado como parâmetro para o controle de constitucionalidade. E segundo, ele não é norma obrigatória de repetição para os Estados-membros. Ok? Não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade e não é uma norma de repetição obrigatória para os Estados-membros. A título de curiosidade, das 26 constituições dos Estados-membros, apenas a Constituição do Acre não tem no seu preâmbulo a expressão sob a proteção de Deus. Mas além do preâmbulo, a Constituição também é formada por um corpo fixo, composto por 250 artigos, e as normas ADCT, ou os atos das disposições constitucionais transitórias. Quando pegamos, por exemplo, o sumário da Constituição e olhamos todo o teor que está em seu corpo, percebemos que a Constituição é dividida em 9 títulos. Esses 9 títulos essenciais compõem todo o teor normativo da nossa Constituição. Vamos dar uma olhadinha nesses títulos. Título 1, Princípios Fundamentais. Título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Título 3, Organização do Estado. Título 4, Organização dos Poderes. Título 5, Defesa do Estado e das Instituições. Título 6, Tributação e Orçamento. Título 7, Ordem Econômica e Financeira. Título 8, a Ordens Sociais. E título 9, as Disposições Gerais. Falamos aqui do preâmbulo e do corpo fixo da Constituição. Vamos falar um pouquinho dos atos das disposições constitucionais transitórias, o ADCT. O papel do ADCT é fazer a transição entre o ordenamento constitucional antigo e a nova Constituição. São normas de transição, mas não existe hierarquia entre as normas do ADCT e as normas do corpo fixo. Então, diferentemente do preâmbulo, ambas servem como parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis.
Com essas dicas básicas, então, encerramos a aula de hoje e na próxima aula trataremos dos elementos da Constituição. Não percam, acompanhe a gente aqui pelo canal e até a próxima aula!